Estamos de volta com a doutora Paula Pires, que é endocrinologista, e o assunto a partir de agora é tudo sobre osteopenia. Eu sei que ela acontece nos ossos e eu sei também que ela é bastante comum, mais comum do que muita gente imagina, né, doutora? Mais comum do que muita gente imagina, quase 25% das mulheres depois dos 50 anos já tem, depois dos 65 mais da metade das mulheres, Nossa. porque a menopausa aumenta muito a chance da osteopenia. Isso quer dizer que acomete mais as mulheres do que os homens? Sim. É, né, gente? Né, para manter a tradição, né, a gente sempre tem, às vezes, mais problemas mesmo, mas tá bom, tem como a gente reverter um pouco isso, tem como a gente cuidar disso. Daqui a pouquinho ela vai falar aqui nessa cadeira, tem algumas coisas bem importantes para que a gente cuide dos nossos ossos, mas o que é essa tal de osteopenia? Osteopenia, gente, vamos pensar assim numa casa com vários tijolos, né? Então, com o tempo, a casa, principalmente se a gente não cuida, esses tijolos eles vão desgastando, vão aparecendo buraquinhos, vão se perdendo um pouco do material do tijolo, mas nada grave, a casa tá lá, a estrutura tá lá. Com o osso é a mesma coisa, com o tempo esse osso ele vai desgastando. Quando esse desgaste é muito grande, imagina uma casa ao ponto do tijolo até ceder, quebrar, sair uns pedaços, Sim. Isso já seria a osteoporose. Então, a osteoporose é uma perda de massa óssea maior. Ah, tá. Como se fosse esse tijolo sendo desgastado pelo tempo. A osteopenia é aquele comecinho do desgaste. O que acontece, Camila? Até 30 anos a gente ganha osso. Depois dos 30 anos a gente só perde. Só perde? Só perde. Então a gente tem que fazer de tudo para manter esse osso. Primeiro para construir um osso bom. Tá. Por isso que eu brinco que a prevenção começa na infância. Para a gente poder até os 30 anos garantir uma boa massa óssea. E depois fazer de tudo para manter. Porque a gente perde com a idade. Nossa, você perde muito. Então quer dizer que a osteopenia seria um começo aí de osteoporose. Se não cuidar, vai se transformar em osteoporose. Vai se transformar. Mas em relação à fratura, tem mais fraturas, porque eu acho que o pior desse cenário são as fraturas, certo? Sim. A osteoporose tem mais chances de ter fratura do que a osteopenia ou não? Com certeza a osteoporose tem mais chance de fratura porque o osso está mais fraco. Só que como a osteopenia é muito mais frequente, que é aquele começo, muitas vezes nem diagnosticado porque não dá sintoma, não dói, a gente vê muito mais fratura na osteopenia. Então, é mais provável você quebrar o osso na osteoporose, mas como tem muito mais osteopenia no mundo, acontecem mais fraturas na osteopenia. Então, também acontece fratura com Também osteopenia. acontece. E não sente nada, desculpa, eu te cortei. O diagnóstico de osteopenia e osteoporose não dá sintoma, só tem sintoma quando fratura, porque aí dói. Então é uma doença, é uma condição silenciosa, por isso que a gente tem as recomendações de fazer densitometria óssea depois de uma certa idade, para todo mundo. Então todo mundo acima de 65 anos deve fazer uma densitometria óssea. E antes disso, se tiver fatores de risco, por exemplo, menopausa. Na menopausa a gente faz uma densitometria óssea. A menopausa, então, ajuda a piorar esse quadro? Ajuda a piorar, porque a falta do estrogênio, que é o hormônio feminino, faz com que o osso perca mais rápido. O estrogênio segura esse osso, fortalece esse osso. Quando a mulher entra na menopausa e para de produzir esse hormônio, ocorre uma perda óssea muito acelerada. Por isso que a reposição hormonal e todos esses fatores que eu vou falar aqui previnem essa perda óssea. Tá, então é indicado a reposição hormonal. Daqui a pouquinho você vai contar mais, né? Isso. Então tá bom, já tá mandando sua perguntinha na @vocêbonitatv, vai lá, manda pra gente. Eu queria saber também se alguns tipos de medicamentos pode piorar ou até promover esse quadro de osteopenia. Medicamentos e doenças, sabe? Medicamentos, principalmente o uso de corticoide. Tem muita gente que na infância tem asma crônica, doenças respiratórias, ou muita alergia, ou alguma doença reumatológica que precisa usar corticoide por muito tempo. Esses são os pacientes que a gente mais tem que ter atenção, porque perde muito osso com o uso de corticoide. Por isso que a gente não pode ficar usando corticoide aí com qualquer gripinha que a gente tem. Né? Então, corticoide, outras medicações anticonvulsivantes, né? Então também criança que tem epilepsia e precisa usar remédio para controlar a epilepsia, a gente tem que ficar muito de olho nos ossos. Em adultos, álcool e cigarro. Excesso de álcool e cigarro também desgasta osso. Álcool e cigarro. Álcool e cigarro. Todo mundo vai ter esse problema? Tem como escapar disso? Eu sei que você vai dar as dicas daqui a pouquinho,
Mas a gente vai ter como escapar disso ou não? Sim, sim. Então tem sim. Mais da metade da população não tem essa condição. E muito porque construiu bons ossos até os 30 anos e depois manteve toda essa prevenção. Né? E no caso das mulheres que fizeram reposição hormonal têm menos chance. E a gente sabe também que a osteoporose é muito genética. 70% dos casos tem componente genético. Então, se você tem uma avó, uma mãe que teve osteoporose ou que já fraturou algum local, principalmente quadril, coluna, a sua chance é maior. Tanto, Camila, que mulheres brancas, magras, né? A gente tem até o biotipo da osteopenia e osteoporose. Mulheres brancas, magras, quanto mais magro, pior o osso. Tanto que hoje a gente tem muito cuidado com essa magreza excessiva, que a gente tem até socialmente, a gente diz magreza social, muita dieta, perder muito peso, isso é ruim para os ossos. E o que seria, assim, por exemplo, o pior cenário da osteopenia ou da osteoporose, que seria o depois, né? O pior cenário, principalmente nos idosos que caem, né? A gente tem muito risco de queda conforme a gente vai envelhecendo. Então, às vezes, uma quedinha boba, sabe uma quedinha assim, um escorregão? Ou às vezes, eu já tive pacientes com osteoporose que foram na feira comprar legume e verdura e foram pegar aquela caixa de feira para levar para casa. Mais pesada. E fraturaram a coluna. Então, o pior cenário é isso, são fraturas com movimentos espontâneos, com quedinha boba, que a gente diz queda da própria altura, não é nenhuma queda da escada. Já vi pacientes que fraturam tossindo. Né? Então, esse cenário é muito ruim. É muito ruim. E aí, automaticamente, fica mais difícil de calcificar esse osso quando quebra? Exatamente, fica muito difícil. Precisa de remédios específicos, muitas vezes de cirurgias com colocação de próteses, né? Materiais ali para segurar, de tão enfraquecido e mole que fica esse osso. Vamos falar, então, dessa parte aqui, olha. Deixa eu até colocar, acho que caiu aqui. Tem perguntinha? Vamos colocar então a perguntinha? Vamos lá. Tá na tela para vocês. Quem mandou foi a Regiane. Obrigada, Rê. A osteopenia afeta os dentes e daqui a pouquinho a doutora vai responder aqui pra gente. Eu vou dar no ar para a doutora Paula responder, da Regiane. A osteopenia afeta os dentes, doutora? Afeta sim. Também, né? Na densitometria óssea, Camila, normalmente a gente avalia o fêmur e a coluna. Mas quando tem osteopenia nesses lugares, na verdade tem osteopenia em todos os lugares do corpo, que dependem de cálcio, fósforo, magnésio, vitamina D, né? E o dente é um lugar que depende desses nutrientes, né? Então, essa osteopenia, ela é generalizada e tem dentistas que observam isso em consultório mesmo, uma fraqueza, uma tendência até a alteração ali da massa óssea mesmo, daquele local. E a tendência é cair o dente ou quebrar? Pode, sim. Então, é isso. Vamos lá, ó. Para essa cadeira que vocês estão vendo, por que, doutora, que escolhemos aqui a cadeira para representar tudo isso? Eu acho muito didático e eu faço essa dinâmica com os pacientes no consultório porque eles nunca mais esquecem. Então, assim, imaginem uma cadeira, gente, para ela não quebrar, a cadeira às vezes quebra, né? Ela precisa de 4 pés e um encosto. Aí não cai. Aí não cai, a pessoa senta e não cai. Isso. Né? Se qualquer uma dessas estruturas estiverem meio mal cuidadas ou meio bambas, você vai sentar e cair. E cair, verdade. E lembra, a gente não quer cair, não quer quebrar nada, tá? Então, são os pilares para a prevenção da osteopenia. A gente começa com o cálcio, que é esse pezinho da cadeira. Tá. Desde criança, na adolescência, principalmente até os 30 anos, a gente tem que consumir uma quantidade adequada de cálcio. A recomendação, em média, 1.200 gramas de cálcio, miligramas, né? E o que isso significa no dia? Por exemplo, um copão de leite com um iogurte. Mas a comida em geral, né? Normalmente uma comida bem balanceada, ela tem cálcio. Então, 3 porções e mais uma porção, por exemplo, uma fatia de queijo. Então, se a gente consegue consumir essas 4 porções, leite, iogurte, queijo e a comida em geral, balanceada, uma comida com verdura, legume, peixe, né? Uma comida bem legal, a gente consegue ter essa quantidade de cálcio no dia a dia da gente. Hoje em dia se fala muito da questão do leite, tem pessoas que se sentem, não se sentem bem com leite, enfim, questão de
de deixar o organismo mais inflamado e tudo mais, precisa mesmo do leite? Então, Camila, essa coisa, às vezes, tem pessoas que têm intolerância à lactose, né? Comprovada, e a gente até tem os produtos sem lactose, que tem muito cálcio. Tá. E às vezes a pessoa, ela tá toda inflamada, acha que é do leite, nem é tanto do leite, porque tá comendo muito industrializados. Então, assim, vi na internet que leite é inflamatório, vou cortar o leite, vai faltar cálcio na dieta. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essas recomendações tão gerais, né? Para a população em geral, a gente não indica cortar os derivados lácteos, né? Principalmente para quem não se sente mal com isso. Se você se sente mal, primeira coisa, será que é o leite mesmo? Vamos fazer o teste da lactose? Será que é porque não está comendo muito industrializado? Ou a dieta em geral está errada? Ou está muito acima do peso, sedentário? Porque muitas vezes é essa causa e não o leite em si. Certo. Então hoje a gente recomenda, para quem tolera e se sente bem, leite é uma ótima fonte de cálcio. E não tem por que tirar. Mas se você não conseguir, outras fontes de cálcio, por exemplo, a gente tem os vegetais verdes escuros, couve, brócolis, as amêndoas, o feijão, né? O feijão branco tem muito cálcio, então também é uma boa opção. Mas tem que ter cálcio, senão vai quebrar. Tá. Tá? Cálcio precisa de qualquer forma. Precisa. E o próximo? O próximo, gente, é a vitamina D, né? Que a gente tem hoje uma epidemia de vitamina D baixa e é por dois motivos. Falta de sol, a gente fica muito dentro dos lugares, home office, trabalhando. Não dá tempo, de tomar sol. Quando vai tomar sol o fim de semana chove. Chove, exatamente. E a própria obesidade, sabe, Camila? A vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel, ela gruda na gordura. Então, quem está muito acima do peso tem vitamina D baixa. E só de emagrecer essa vitamina D melhora. Então, assim, quem tem osteopenia com risco de fratura, a gente gosta da vitamina D em torno de 30. E aí a gente recomenda tomar sol no antebraço. Não é que precisa ficar tomando sol com o rosto lá, os dermatos me matam, né? Mas assim, 15 minutinhos de sol no antebraço, até quando você estiver indo para o trabalho, essa exposição normal do dia a dia já é o suficiente para manter uma vitamina D boa. Certo. E aí, se a gente não conseguir isso com o sol ou com o emagrecimento do paciente, porque emagrecer também melhora a vitamina D, a gente suplementa. Tá, mas ela é muito importante. Muito então, importante, senão vai quebrar. O cálcio, por exemplo, sem a vitamina D... Também não adianta, tem que ser os dois. Tem que ser os dois para porque funcionarem. Ajuda a fixar no osso e constrói o osso, deixa esse osso forte. E o próximo? O próximo é exercício de força. A gente recomenda em quem tem osteopenia, pelo menos 2 vezes por semana, musculação. Não vale só a caminhadinha nesse caso, Não vale, né? Tem que ser exercício de peso. Claro que sempre com orientação, e quanto mais progredir esse peso, né? Então, não é um pezinho levezinho, você vai devagar, mas você vai aumentando esse peso, porque você tem que estressar esse osso. É o estresse ósseo, e com a musculação a gente consegue esse estresse, que faz ele crescer, faz ele se fortalecer. E o próprio desenvolvimento muscular faz o osso ficar mais forte. Então a gente recomenda assim como obrigatório, igual escovar o dente, 2 vezes por semana, um bom exercício de força, e nada supera aquela clássica musculação. O Pilates também pode ser uma... Ajuda, Pilates é muito bom, é uma ideia, mas nada supera a musculação. A musculação é a musculação. A musculação é a musculação. Tá certo. Tá. Tem até uma ilustração que é bem interessante pra gente entender exatamente onde está a osteopenia, né, doutora? É muito interessante, gente, e normalmente a gente faz a medida bem nesse osso mesmo, que é o fêmur, mas quando a gente pega um desgaste ósseo e o osso mais esburacado, mais fraco, no fêmur, isso significa que todos os ossos do corpo estão assim, né? A osteopenia, ela é generalizada, ela não é só em um lugar. E esse osso fraco, imagina, uma quedinha, eu já vi muitas pacientes mais velhas, na menopausa, com esse osso todo fraco, às vezes uma queda que você coloca a mão para apoiar, eu já vi paciente quebrando 9 pontos da mão. Só de colocar a mão para apoiar, de tão frágil que estava. Sério, né? É muito sério. Muito sério esse assunto, realmente. Vamos colocar a perguntinha? Vamos lá, quem mandou foi a Viviane. Um beijo, Vivi. Incluir creatina e whey auxilia no tratamento? Boa pergunta. Camila, já é o próximo ponto aqui, proteína. Auxilia sim. Tá. É tão importante quanto cálcio, vitamina D e musculação. A gente tem que consumir quantidade de proteínas certas. Nem todo mundo precisa da creatina e do whey. Se você conseguir pegar essas proteínas da dieta,
carne, peixe, frango, leite e iogurte, as proteínas vegetais como feijão, talvez você não precise de whey. Mas tem pacientes, e eu vejo muito isso em mulher, que não conseguem comer proteína direito. Come um bifinho pequenininho, ou não gosta do queijo e do leite, aí quando vê, não tem a proteína não tem a quantidade. certa. E aí a gente suplementa. E o whey protein e creatina são ótimos suplementos para isso. Tá, mas se você já tem a quantidade certa de proteína na sua alimentação no dia a dia, não precisaria. Ele vem como uma ferramenta para suplementar caso você não consiga na alimentação. A creatina, o interessante dela é que nos exercícios de força, ela dá mais força, isso já está comprovado. Mas ela dá mais força naquele final, sabe aqueles, você tá pegando peso, sabe aqueles 2 últimos que você não consegue porque você está fraco? A suplementação com creatina comprovadamente ajuda nesses últimos 2 da fadiga. Então ela dá um gásinho, ela dá uma força. Então teria esse benefício para construir mais músculos com a musculação. Legal. Tá? Mais pergunta, Gal? Vamos para cadeira agora. Então, ó, já vamos rever aqui, ó. Exercício, vitamina D, cálcio e proteína. Eu já falei. Isso faz a base. Só que tem alguns pacientes, por exemplo, pacientes muito idosos, com osteopenia, que tem muito risco de queda, ou que já fraturou. Muitas vezes, só essa base não adianta e a gente precisa de medicações específicas para o fortalecimento ósseo. E hoje a gente tem várias medicações que fazem com que o próprio organismo construa o osso ou que não deixe perder, porque como eu falei, a tendência é perder. A gente tem medicações que bloqueiam essa perda, são orais, semanais, mensais, tem injetáveis, então a gente tem várias medicações. A ciência hoje tem evoluído bastante, porque a gente sabe que uma das maiores causas de fragilidade no final da vida é uma fratura. Né? Um idoso que fratura a coluna ou fratura o quadril, às vezes fica acamado e perde a vida por conta disso. Por conta disso, então a gente tem. E além disso, Camila, dos remédios que constroem osso, a gente tem que ficar de olho naquilo que eu falei, dos remédios que fazem com que a gente perca osso, né? Então isso é um trabalho em consulta que a gente, além de colocar suplementos, vitaminas e remédios para construir, a gente tem que tirar os remédios que desgastam. Os suplementos também são importantes nesse caso, né? São, porque também, como você falou do leite, muito paciente não tolera. Então, como que esse paciente vai pegar o cálcio? A gente muitas vezes precisa suplementar o cálcio. A vitamina D, às vezes o sol não é suficiente, a gente tem que suplementar. Com a proteína, a mesma coisa. Às vezes não está conseguindo consumir a proteína adequada, a gente suplementa. A vitamina C também é importante nesse caso? Vitamina C para o osso nem tanto, não. O que a gente tem é o magnésio, a vitamina K. Tem muita gente suplementando vitamina K para o osso. Os estudos mostram que a vitamina K é super importante para o osso, mas eles ainda são controversos se a suplementação é boa ou não. Por isso a gente ainda tem um certo receio com a suplementação de vitamina K. O que a gente sempre suplementa é cálcio quando necessário, vitamina D quando necessário e proteína quando necessário. Certo. Mais uma perguntinha, vamos ver quem mandou. Selma, um beijo para você. Tenho 60 anos e não faço reposição. É necessário fazer a reposição para não fraturar o osso? A reposição hormonal ela é muito importante para os ossos, mas a gente não indica apenas para isso, porque a gente tem outras coisas para fortalecer o osso, não necessariamente precisa fazer a reposição. A gente faz a reposição em pacientes que estão com muitos sintomas de menopausa, como os fogachos, insônia, alteração mental, secura vaginal, junto com desgaste ósseo, né? Mas só, por exemplo, a pessoa, ela não faz. Provavelmente ela não tem sintomas de menopausa e não está sentindo falta dessa reposição. Só para ganhar osso, a gente não faz a reposição, não. Aí a gente vem aqui, a gente dá um medicamento para fortalecer, entendeu? Entendi. Mas se ela realmente necessitar da reposição, não tiver contraindicações, o osso mais fraco é mais um fator para a gente querer fazer a reposição. Eu lembrei de uma pergunta, no caso do exercício de alto impacto não faz bem para o osso ou faz? Todo exercício faz bem para o osso um pouquinho, porque qualquer estresse muscular faz o osso desenvolver. Mas imagina um osso fraco, já fraco. E um de alto impacto, ele pode gerar até uma fratura, né? Aí tem que tomar cuidado. Aí tem que tomar cuidado. Se o osso estiver fraco, mas se você estiver bem, qualquer exercício é bom para o osso. Vai ajudar. Vai ajudar. Mais perguntinha, vamos ver quem mandou.
Isabel, muito obrigada. Os dedos da mão entortarem pode ser consequência da osteoporose? Normalmente não. Normalmente isso é osteoartrose, que é diferente, que é uma doença inflamatória das articulações. Não tem nada a ver com a perda óssea. Não tem nada a ver com a perda óssea. A perda óssea não dá sintoma e não entorta. Agora, se fraturar, então imagina uma pessoa que vai fraturando. Aí sim, depois quando remodela, esse dedo pode ficar tortinho. Tá. Pela fratura, mas não pela osteopenia e osteoporose. Isso aí é osteoartrose, na maioria das artrose, que é uma inflamação das articulações, é diferente. Tá certo. Tá. Mais pergunta, vamos ver quem mandou. Eliane, tenho dores na altura do quadril e fui diagnosticada com a osteopenia. Osteopenia causa muitas dores? Não. Nada, né? Osteopenia não causa dor, normalmente ela é assintomática. O que a gente sabe na literatura é que nesses casos, uma boa suplementação de cálcio, uma boa suplementação de vitamina D, seja na dieta ou com medicamentos, reduz as dores. Mas dizer que a osteopenia causa dor, não. Provavelmente isso tem outras causas, normalmente é sobrepeso, sedentarismo. Normalmente as causas que levaram à osteopenia são as causadoras da dor. Ou ela fraturou. Tem muito paciente, Camila, que às vezes faz uma pequena fratura, sabe, como se fosse uma trincadinha. Uma trincadinha, mas que a gente já considera fratura, só que não é aquela fratura da pessoa morrer de dor e ir no pronto-socorro na hora, mas a pessoa fica com uma dorzinha chata. E quando a gente vai ver, aquilo já fraturou e às vezes fraturou há um tempão. A partir dos 40, vamos dizer assim, eu já corre o risco de ter, né? Já corre o risco. Não dá para fazer o exame já nessa idade, para ter uma ideia, para conseguir aí tentar, enfim, não sei se reverter o quadro, mas retardar um pouquinho? Então, é difícil de ver em pacientes mais jovens. Então, a gente não indica, a não ser que tenha algum fator de risco. Então, por exemplo, paciente de 40 anos que usou muito corticoide. Aí sim. Aí a gente faz paciente de 40 anos que tem artrite reumatoide. Obesidade. Obesidade protege o osso, sabia? Ah, é? Obesidade protege o osso. Obesidade faz com que o osso fique forte. Tudo que sobrecarrega o osso, então imagina uma pessoa com obesidade que carrega muito peso. Isso sobrecarrega o osso, faz o osso se desenvolver. O osso, quanto mais ele sofre, quanto mais pressão tem nele, mais ele cresce. Por isso que a osteopenia e a osteoporose é mais em pessoas magras. O que a gente vê muito, paciente pós-bariátrica faz muita osteopenia. Porque ele perde peso, então ele não tem mais aquela pressão e ainda tem dificuldade de absorver cálcio, vitamina D. Pacientes com bariátrica fazem muito osteopenia. Certo. Mais uma perguntinha. Da Cida, o leite em pó desnatado para ossos ajuda? O fato de ser em pó? Ajuda demais, Cida. Leite em pó, de qualquer jeito, eles são alimentos riquíssimos em cálcio, vale muito a pena. Ótimo. Viu só, gente? Dá tempo de mais uma? Ai, eu achei que não dava. Vamos lá, mais uma então. Que bom. A Maria Rosângela, fui diagnosticada com osteopenia há 3 anos. Atualmente tenho 52. Passei a fazer atividade física e suplementação de cálcio. Há chances de regressão? A osteopenia curar e voltar a ser um osso normal é muito raro, tá, gente? Normalmente, com essas medidas, a gente consegue estabilizar. Tá. E essa osteopenia não virar osteoporose. Certo. Tá? Mas alguns pacientes a gente consegue regredir, mas é raro. Por isso que o importante é prevenir, sempre prevenir e não deixar chegar na osteopenia. E depois de osteopenia e osteoporose, muitas vezes a gente consegue estacionar. Muito bom! E se você quiser conhecer mais sobre o trabalho da doutora Paula Pires, endocrinologista, é só ir até o Instagram, @DRA Paula Pires, @DRA Paula Pires. Eu amei. Obrigada, amor. Obrigada. Boa semana pra você. Até a próxima.